Três. Começamos a gravar. Hoje aqui nós estamos mais uma entrevistada na voz do Sagrado, ela dissertando parte da sua vida. E aqui nós estamos para falar de candomblé, nós não estamos aqui adentrando na intimidade de nenhuma casa, de nenhum axé, porque cada um toca o seu axé da forma que achar melhor ou que aprendeu, né? E nós estamos aqui somente entrevistando a minha querida mãe Sônia. Mas para falar dela, ela mesma vai dizer: Mãe, a minha primeira pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora autoriza que a sua imagem seja propagada pelas redes sociais? Com certeza, por que não? E ainda mais que tenho muita confiança na voz do Sagrado e em você. Obrigado, mãe, obrigado. Então, dando continuidade aqui, é a senhora, eu e a voz do Sagrado. E o Odé hoje, né, no Obrigada. dia de hoje. Mãe, quem é a Sim. senhora? Qual o seu nome? Quem é a Bom, senhora? o meu nome é Sônia Regina Fonseca de Miranda. E no santo eu sou Sônia do Oxóssi. Antigamente era conhecida como Sônia do Babi, né? Porque a meu terreiro, né, eu tinha um sítio lá que era a minha casa de candomblé, minha roça. Ah, que bom. Eu conheci muito, Babi. Muito, muito, muito. Andei muito por lá. Aonde? Isso, mas agora eu estou há 21 anos em Rio das Ostras. Eu Ah, vendi lá, né? Parece que eu vendi num bom momento, porque agora o bairro já não é tão familiar como era antigamente, né? Mas não foi por isso que eu vendi, não. eu. Era muito grande, eu já estava sentindo o peso da idade, já dependia de muitas pessoas para manter organizado, né? E dependia de caseiro, e essas coisas todas. Então, eu quis diminuir meu espaço, e até porque meu marido estava trabalhando em Macaé e ficava muito tempo fora, e aí então eu vim para cá. Estou aqui há 21 anos, graças a Deus. Está Ah, tudo que bom, bem. mãe, que bom. A mudança sempre é bom, apesar que a senhora é do Oxóssi, né? O Oxóssi não caça todo dia num lugar só, né? Então a gente tem que, às vezes, fazer umas mudanças na nossa vida para nos É verdade. acertar. Mãe, quantos anos de iniciada a Sim. senhora tem? E como veio parar no candomblé? Eu tenho de iniciada 53 anos. Fiz em março, no dia 3. Bem, eu vim para o candomblé assim, muito inexperiente, né? Eu tinha problemas de saúde, que depois ficamos sabendo que não era de saúde, é porque eu bolava para santo. Eu fiquei com esse problema de bolar durante bastante tempo antes de fazer santo. Até meus pais resolverem procurar a parte espiritual para me tratar. Então, aí eu tinha perto da minha casa um candomblé e meu pai me levou lá. Meu pai era um bandista, né, de Omolocô, e minha mãe era de umbanda de mesa, né? Terreiro de mesa branca, que eles chamavam, e adepta ao esoterismo. Com ela eu aprendi muita coisa de esoterismo, né? Também tenho muito gosto por esse lado. E aí, eu, quando fui para lá, eu fui muito bem tratada e me senti muito bem, como há muito tempo eu não me sentia. No meu corpo, no meu físico. E a mãe de santo disse que eu precisava de fazer orixá. Então, de repente, minha família ficou muito surpresa, né? Porque ninguém era desse lado, nem conhecia candomblé, mas aceitaram a meu favor, que disse que eu ia ficar boa, que aquilo não era nenhum problema de saúde, que era orixá. Então, eu fiz santo, eu tinha 18 anos na época. Ah, que legal, mãe. Quer dizer, a senhora não. Foi bom, eu fiquei boa, Isso é que é fiquei importante. boa. Como diz o ditado, né? Quem não vai pelo amor, vai na dor. Mas no seu caso, foi mais ou menos pela dor, né? Porque foi praticamente pelo o que a É, senhora sentia, meio que acaba virando doença, né? Mas então, é. e quem iniciou a senhora? Foi Dona Antônia de Ançã, minha mãe de santo, filha de Dona Elza de Manjá, que é do Axé Engenho Velho. Né? Dona Antônia é que tinha o terreiro
lá na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara, que era o bairro que eu morava. Foi com ela. Mas eu fiquei pouco tempo dentro da roça, por motivos pessoais, que eu não quero tratar aqui. Eu saí, né, da casa e fui acolhida pelo pessoal do GEGE, que eu também não entendia nada. Para mim, tudo era candomblé, tocava tambor e virava com santo. Eu fui saber da diferença de nação muito tempo depois. Mas fui muito bem recebida, continuei, eu precisava continuar. Isso tudo para mim foi muito surpreendente, porque eu, como eu falei, eu fiz santo por uma necessidade física. Eu não imaginava que ia sair da casa da minha mãe de santo, que tinha outra nação, e que por aí, né? E depois eu tive a minha segunda perda, porque sair da casa da minha mãe de santo foi uma grande perda emocional para mim, né? E depois de um certo tempo, bastante tempo até, eu fiquei 9 anos dentro do GES, eu perdi o pai João Carlos, que foi ele que tratava de mim, né? E aí, 2 anos depois, eu tive que caminhar, né? O meu pai, como de Umbanda era, que eu te falei, que eu acabei de te falar, ele olhava para mim e cantava uma cantiga, como caminhou meu Santo Antônio. E era assim que eu me sentia mesmo. Entendeu? Até eu concluir a minha obrigação, todas as outras, com o seu Paulo, né? Ah, que Seu legal. Paulo da Pavuna, que me tornou Ialorixá também, que também foi surpreendente É. eu me tornar Ialorixá. A minha busca dentro do santo não era essa, se bem que eu sempre fui assim de dentro, sempre fui Ialô de ajudar muito, né, de colaborar, né? Sempre gostei muito de estudar o santo, mas eu não achava, eu não tinha isso na minha meta de ser Ialorixá. Mas aconteceu, ele quis fazer isso, depois da minha obrigação, desculpe. E aí eu aceitei também, porque era do orixá a minha vida, né? Ah, que legal. Então, Ma- estou aí. Mãe, há uma pergunta que não quer calar. Quantos eram no seu barco? Quantos estão vivos? E se todos seguiram no santo ou pararam? A senhora tem esse conhecimento? Olha, do meu barco, nós éramos 7. Era Iemanjá, né, de Margarida, minha dofona, que hoje é Gaiacu Margarida, né? E a dofonitinha do meu barco era Edith Finada, já faleceu, era então a Iemanjá, 2 Oxós, um Oxumaré, uma Yansan e um Obaloaê. Morto que eu sei é o Baloaê e Inhansã, e Oxóssi. Inhansã era uma criança de 4 anos, que essas alturas já está com 56, né? E a outra tinha 9. Essas eu não tive mais, nunca mais vi. Eu não Contato sei. mesmo, então a senhora Não, só tem com Gaiacu só com a Margarida. minha dofona, só com a minha dofona de manjar. Ah, tá. Então o barco era grande, né? Era um Muito bem. transatlântico. É, naquela época era assim, né? Eram É. muito, botavam muitos iaô. E Hum, a minha mãe de santo botava muito iaô, a casa era bem frequentada e tinha muitos filhos. Mãe, Eu, é, quantos filhos de santo hoje a senhora tem e como que a senhora se tornou Ialorixá? A senhora já falou que foi seu Paulo que abriu a sua casa. E é, quantos filhos de santo no total? Entre Ogãs, Equedes, vamos colocar assim, sim. Iaôs, Abiãs, que hoje tem, a senhora tem que lhe acompanha e estão com a senhora Alguns. hoje. Alguns me acompanham. O meu filho mais velho, né, tem 42 anos de iniciado. Mas a E o senhora só meu tem mais. um Não, meu filho mais velho, de santo. meu primeiro Iaô, né, tem hoje 42 anos de iniciado. Já Caramba. é falecido. E o mais novo de Xangô tem 4. Eu não tenho a Bian,
não tem. Hum. Eu estou assim, muito devagar, né? Não estou assim mais tão receptiva para ir à rua. As pessoas também estão muito diferentes agora. Mas a senhora tem uma ideia de número de quanto A passaram pela sua número de mão? feitos, Hum. 70. Caramba! Entre, é, E a senhora não queria, né? é, exatamente. Mas aí eu, né, já que estava, vamos brincar direito, né? Embora eu seja muito seletiva, ainda sou, na época era, mas as pessoas procuravam e o orixá queria e eu sempre tive muito prazer de seriar o orixá, sempre tive. Qual é a maior lembrança que a senhora tem que lhe marcou nessa trajetória espiritual? De bom e de ruim. Bom, de ruim foi as minhas perdas de ter que sair assim de uma fase meio lúdica da minha vida para encarar realidades que não faziam parte do meu cotidiano, como eu te contei, né? Então, foi muito triste tudo para mim, essa história minha de vida, de sair de uma casa, vai para outra, se bem que as pessoas foram pessoas muito boas na minha vida, mas não era esses problemas que eu esperava que eu ia ter na religião, né? E foi muito cedo para eu começar a tê-los, eu nem entendia os motivos. Essa aí é uma lembrança ruim. Uma lembrança boa, todas. O orixá, para mim, é uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu, sabe, sem nenhum problema com nenhum deles. Eu amo todos eles, a minha fé perdura, por mais tropeços que eu tenha tido. Mãe, a senhora tomou a obrigação de 7 anos com o seu Paulo, porque a senhora falou que ele abriu a sua casa. Sim, tomei Entendeu? todas as outras com E eles. todas as outras. A senhora foi para a casa de João Carlos, como a senhora disse aí, falecido João Carlos, que era filho Sim, de seu Jorge de Amanjá, sim, que na sim. época viria a ser seu avô de santo, né? É. Um tempo aí teve a perda, infelizmente, a perda dele, que se eu não me falha a memória, ele deve estar aí com uns 44 mais ou menos de falecido É, por aí. mais ou menos, porque. Não, tem mais, Tem porque eu mais? tem mais, porque de Pavuna eu tenho 43 anos. E eu levei 2 anos para buscar um lugar para eu refazer minha vida, né? Levei Ah, 2 anos, não en- foi logo, não. en- Então, por isso, mais ou menos, que eu acho que é mais. Porque é ah, 43 entendi. anos de Pavuna que eu tenho, É, entendeu? é uma vida grande. E nessa Eu obrigação, fiquei aqui. e nessa obrigação de 7 anos, a senhora tomou na Pavuna ou tomou dentro da sua casa, no Não, Axé? não, eu tomei na Pavuna. Ah, foi na Pavuna. E Na qual a Pavuna, lembrança? Me diz a senhora uma lembrança ótima, linda, maravilhosa, que eu sei que eram muitas, mas uma assim que lhe marcou bastante na sua obrigação de 7 anos. Fora aquele papo de subir em cima da mesa. olha, sinceramente, foi tudo muito surpreendente, sabe? Emocionante, surpreendente, assim, ter o prazer de missão cumprida, sabe como é? Porque nesse período que o falecido João Carlos, né, que ele foi, eu busquei muito, eu não me acertava muito. Hum. Eu tive seu Paulo, eu vou dizer assim, caiu de paraquedas na minha vida, porque eu não sabia nem aonde buscar, entendeu? Porque aonde eu ia, eu não tinha conhecimentos de outras casas, sabe? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, que eu jogava e tal, que era de Quito também, ela era do Gantuá até. Mas eu acho que ela até imaginou que eu fosse dar obrigação com ela, mas eu não quis, igual como o povo de Jeje ficou meio inconformado de eu ter dado preferência ao Quito. Eu gostava muito de Quito, das coisas que eu me lembrava, eu gostava. Então, já que meu pai de santo tinha morrido, eu estava liberta para escolher aonde eu quisesse, né, prosseguir. Então, quando eu conheci seu Paulo,
Meu pai Oxóssi aceitou ele como pai de santo. Então, isso, para mim, foi a palavra final. Né? Ó. Então, foi surpreendente. Eu fiquei assim muito feliz. Eu me lembro de viver lá e viver com simpatia. Eu tinha irmãos de santo muito engraçados, que são vivos até hoje. Engraçado no bom sentido, simpático, de tornar o dia alegre, porque não eram sisudos, não eram, sabe, aquela coisa. Então foi bom, foi bom. É, Uma pena que eu tive que perder de novo meu pai de santo, que sinto muitas saudades. não arruma mais nenhum, não, mãe. Não, Fica, agora não tem mais nada para fazer. fica quieto que é para não morrer mais ninguém, pelo amor de Deus. Não, Ô, agora estou. ô, mãe, ô, Se mãe, bem que meu pai faz muita falta na minha vida, é ah, muito ruim ficar é sem. sempre bom ter alguém onde se consolar, né, Claro, mãe? Por mais pequenininho que seja a palavra, às vezes conforta o nosso coração. Como a senhora sim, com disse, certeza. e como a senhora disse, dentro do candomblé, quando você é tratado com carinho e tem aquela alegria, fica mais leve do dia passar, né? Eu não Eu- posso me queixar, não, sabe? Que mesmo tendo caminhado como Santo Antônio, e isso deve ter, assim, algo de importante na minha vida para que eu tivesse que sair da casa do meu pai e da minha mãe, que eu não era nada, eu não tinha religião, não era nada, para ir fazer santo e depois me ver na Rua da Amargura, sair da casa da mãe de santo, que eu amava, e aí vai para uma casa, aí perde o pai de santo. Isso para mim foi muito duro na minha vida, não é uma boa recordação, mas deve ser ter motivos, né? Então, eu conheci gente muito boa, que contribuiu bastante com o meu caminhar. Ah, que bom. Mãe, eu vou lhe fazer uma pergunta, a senhora fica à vontade se a senhora quer responder ou não, porque às vezes a pergunta pode parecer meia polêmica, mas Sim. no fundo não é. Na sua concepção, qual é a diferença do candomblé de hoje, e daquela época em que a senhora foi feita e mesmo essa sua trajetória até a senhora se tornar uma Sim. Yalorixá? Como é que a senhora me dá mais ou menos aí um parâmetro do que a senhora acha disso? Eu sei que a senhora é verdadeira e a senhora não tem medo de falar, então fique à vontade. Olha, eu acho assim, né? Tudo na vida tem que ter dois pesos e duas medidas, mas acontece que a balança sempre tem uma que pesa mais. Por exemplo, na minha época, você não tinha liberdade para conversar com o pai de santo, não podia nada, tu não participava. Aquilo, você tinha, como que eu vou te dizer, uma dificuldade de aprendizado, né? Se bem que eu acho que candomblé se aprende dentro de casa e se aprende fazendo. Mas naquela época também era muito difícil permitir que tu fizesse, né? Eu que era o rabo da fila, porque quando eu cheguei já tinha muita gente na casa, até chegar a minha vez de fazer algo de concreto dentro do santo, era muito difícil. Então, isso eu acho errado. Eu acho que você tem que dar oportunidade a quem quer aprender. Agora, para mim, eu não gosto de candomblé de internet e nem de apostila. Isso para mim não existe. Então, agora, você chega para conversar, às vezes, com o Iaô, menino, o Iaô te fala umas coisas, porque eles ficam querendo demonstrar um saber que não existe. Eles te falam umas coisas que eles ouviram falar na internet, que viram alguém. Isso aí, para mim, não concordo. Então, eu prefiro o meio disso tudo. Eu, aqui na minha casa, eu gosto de ficar entre os dois. Tradicional, também vendo o lado moderno, sem exageros. Entendi, entendi. A senhora tem que ter dois pesos e Tem, não claro. pode ser uma medida só. Então, Não. mãe, e como é a senhora vê, por conta disso, como é que a senhora vê a educação de axé hoje? É,
a senhora acha que mudou muito, é prejudicial? Eu digo assim, eu sei que na sua época que a senhora fez santo com Dona Antônia, porque eu conheci Dona Antônia de Ançã, as pessoas não olhavam na cara, né? Nenhum deles na época permitia que você levantasse a cabeça. Sim. E hoje eu vejo, eu não estou falando da sua casa, eu estou falando do cotidiano do candomblé, enfim, em geral. Você não vê hoje uma pessoa que não tem que não tem essa obrigação de 7 anos falar de igual para igual, muitas das vezes em pé, entendeu? E isso é uma coisa que a minha mulher cobra muito aqui em casa, Sim. entendeu? E eu acho que ela não está errada, porque tradição é para ser cumprida, e eu sou tradicionalista, né? Como é que a senhora vê essa educação hoje distorcida devido a o candomblé atual? Zezinho, eu sou de uma época que você aprendia isso dentro da sua casa. Respeitar os mais velhos, né? Obediência, entende? Por mais que você não tivesse aceitação daquilo, mas era muito difícil você ver um filho falar mais alto com o pai, né? Com os pais. Então, eu levei para o candomblé a educação que eu tive dos meus pais. Não foi difícil para mim aceitar isso. Hoje, eu gosto da tradição, não com esse exagero. Eu gosto de conversar com meus filhos de santo, dar a liberdade a eles deles dizerem para mim o que sentem, mas quando eu percebo que estão ultrapassando certos limites, eu chamo atenção sim, porque eu acho que é isso aí. O meu irmão é militar, e ele tem por hábito, quando a gente conversa, sempre, né, que a gente conversa, eu converso do meu quartel e ele de quando ele era comandante, né, que hoje ele já pendurou a chuteira. Ele dizia para mim que aonde não tem hierarquia, tem anarquia. Então, hierarquia para mim é em primeiro lugar. Eu falo para meus filhos que eu não sou melhor do que eles, eu apenas tenho mais tempo, né? Eu fiz santo igual a eles, passei por tudo que eles passaram, só que antes, igual a minha mãe, que me pariu, entendeu? Que era mais antiga do que eu. Como? Tudo bem que hoje, né, até meus filhos, eu, por exemplo, essas coisas eletrônicas, tudo para mim é muito. Eu sou uma pessoa inteligente, eu quero aprender, mas, sabe, agora não tem nem tempo. E eles, sabe, já nascem sabendo essas coisas que eu fico impressionado. Eu sou do tempo do radinho de pilha, que já era o máximo, né? O meu filho dava maior atenção ao meu pai, que o meu pai gostava que ele gravasse fita, que já era o máximo para o meu pai. Ele não sabia. Meu pai era do tempo do 78 rotações, entendeu? Então, eu acho que a vida vai prosseguindo e as coisas vão modernizando e acontecendo, mas não é o fato de você não ser de hoje que você é um qualquer que você não merece respeito, porque eles se acham mais inteligentes, e não são. Né? Hoje eu estou com 72 anos de idade e eu vejo como a idade nos torna experientes. A gente só não pode parar. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que estudar, tem que prosseguir, tem que acompanhar, por mais difícil que seja esse modernismo aí para mim, mas eu quero estar dentro dele. Eu não quero ser obsoleta, eu não quero ser aquela pessoa que não sabe de nada. Eu quero ser uma idosa moderninha, na medida do meu possível. Tá certo. Em tudo, trazendo isso para o meu candomblé também, sem excessos. Tá certo. Agora a senhora falou ainda há pouco aí que a senhora ainda é antiga, que não usa essa modernidade de internet, quer dizer, quando eu falo internet, eu falo e agora existe uma mãe de santo e um pai de santo chamado Google. Então, tudo as pessoas vai no Google para procurar e acha que ali tá certo, né? Exato. Como é que a senhora vê essa introdução
né, essa chuva de informação hoje que essas pessoas vão ali na África e passam uma semana e acham que sabe tudo. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu fico muito triste porque eu tenho um carinho e um respeito muito grande por tudo que é do candomblé, entendeu? E eu acho que ficou vulgar, entendeu? Uma coisa horrível que eu acho. Sabe, as pessoas nem entendem daquilo que estão falando, é tudo papagaio de pirata, nunca estudaram, nunca souberam, virou moda, virou falar de Ori, falar de Yamin, falar de tudo, sabe? Isso são segredos, são coisas importantes. Não é que você está fechando as portas para o conhecimento das pessoas, mas não tem que vulgarizar. Não adianta eu falar para um iaô meu, ou até um iaô, porque você nunca deixa de ser iaô, se ele não tem interesse. Se ele não tem interesse, o que ele tem que saber de Yaori, de Odu, dessas coisas? Vai levar a quê? Vai levar nada, vai levar para conversinha de boteco, para mostrar para o colega que sabe das coisas. É isso aí. E não é assim que a banda toca. Sabe? Você passa conhecimento para quem vai fazer algo importante daquilo ali. É assim que eu acho. Eu cutuco a vara eu cutuco a onça com vara curta. E eu cutuquei a senhora para a senhora falar mesmo. Mas é verdade. Então não tem que saber. Aí vai para o Google, fica aprendendo aquele monte de besteira, vulgarizando aquilo que ele não tem o poder de conhecimento e nem de entendimento. Aí fica essas besteiras, sabe? É verdade. Em casa, teve uma ocasião, não só essa que eu vou te contar, mas veio uns dois meninos para me pedir para jogar. Eles tinham interesse de fazer santo. Sentaram à minha mesa e começaram a falar. Falaram muito. Falaram tudo. Qualidade de santo, Odu, caminho, comida. E eu, parada, não cheguei nem a pegar o meu buzo. Aí eles disseram para mim que eles tinham interesse de fazer santo. Eu, sabe, né, vizinho? Eu falo mesmo as coisas. Eu disse, ué, sabe o que você faz? Um faz o santo do outro, porque vocês já sabem tanto que vocês não precisam de mais ninguém. Resolvam entre vocês. Eles ficaram muito surpresos com a minha atitude, né? Eu fui muito gentil, mas falei. Mas nós viemos aqui não, querido. Eu tenho até que aprender com vocês, se estão por dentro de coisas que eu nem nunca ouvi falar. Não, a senhora não vai jogar para a gente? Não, não vou. E não joguei. E pronto. Aí vieram ao candomblé, que estava próximo, e bolaram. Eu pedi para levantar, porque será que tinha santo mesmo ali? Porque tem muita gente que cai duro e é com nada. É só xilique. É só porque deseja fazer santo, porque precisa dizer que é feito. Ele nunca mais vai na casa do candomblé, ele não vai aprender nada, porque ele tem o Google. E aquele monte de YouTube que fala, ensina, faz um monte de coisa. Entendeu? Eles acham que eles estão aprendendo e não estão. O pai Google. Vulgarizando. O pai Google é fogo. Eles querem, na verdade, um nome, uma casa com nome para prosseguir. Exatamente. Só para dizer que passou por alguma coisa, entendeu? Mãe, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui. O que a senhora acha do comércio dentro do candomblé? Porque o candomblé, de uma certa forma, todos nós sabemos que cada casa de candomblé tem despesa e ela tem que ser cumprida. E muitas das vezes a mãe de santo ou o pai de santo não tem tempo de procurar esse lucro, esse dinheiro lá fora. Ele é obrigado a suprir dos clientes, do candomblé, dos filhos de santo. Mas o candomblé, de uma certa forma, ele se tornou, né, um comércio. Tem muita gente aí, porque eu conheço aqui perto, né? Iaô, que hoje é pai de santo, mas tudo pelo comércio. Como é que a senhora vê isso? Olha, com certeza, eu abomino essa ideia aí. Eu acho que o candomblé, ele precisa, sim, a casa do candomblé precisa de ajuda. Porque nós somos os únicos sacerdotes que vivemos por nossa conta. Nós não temos nada, nenhuma fundação, nada que nos dê dinheiro. Igual como tem pastor, como tem
padre que vive dentro da igreja às custas do Vaticano, né? E pronto. E assim mesmo ainda recebe ajuda lá do saquinho na missa, cobra casamento, cobra batizado, cobra tudo. Missa de 7º dia e não precisava, porque o Vaticano é rico. Nas igrejas evangélicas, a mesma coisa, né? Todas as outras igrejas. Nós não, nós vivemos às nossas custas. Então, é assim. Eu acho que deva haver uma ajuda, uma troca, né? Porque antes você tinha uma galinha no quintal, agora não tem. Não tem nada disso mais. Você precisa ir para o Mercadão comprar. Não tem nem E quintal? haja dinheiro para largar ali, não é não? Então, tá certo que você realmente cobre alguma coisa. Eu acho que a casa tem que ter mensalidade, entende? Porque tem que pagar a conta da luz, tem que pagar o gás, a torneira que quebra, a resistência do chuveiro. Aqui em casa eu vivo gastando dinheiro para dar assistência à casa. Não é a minha moradia, é o Ilê. Então, esse dinheiro não tem que sair do bolso do meu marido, né? Aqui em casa nós somos, meu filho, minha nora, todos trabalham, não tem que sair deles, tem que haver uma mensalidade dada pelos IAOs, por que não? E para comprar essas coisas, comprar a vela, comprar a canjica, quebrou um negocinho, vamos chamar ali para consertar, porque é infinito a despesa. E maior fica quando se dá uma obrigação grande, porque aí vem todo mundo, e aí tem mais luz, mais gás. Eu acho normal. Eu só não gosto desse comércio. Entendi. Eu não tenho preço. Eu acho horrível isso. Entendi, Sabe? entendi. O boi é tanto, a feitura é X e não sei o quê, e o ebó não gosto. Mas eu concordo de ter, sim, um dinheiro de retorno. O dinheiro é uma divindade fantástica, meu amor. Uhum. Porque sem ele tu não vive nesse planeta. Tu não faz nada sem o dinheiro. É verdade, mãe. O dinheiro é o principal. A alegria, a saúde, não é o dinheiro, não compra felicidade, mas ajuda, querido, porque você, passando fome, doente e ao relento, tu não consegue ser feliz, não. É verdade. Então, vamos dar o valor que o dinheiro tem. É, sim, o dinheiro é valoroso, precisa para tudo. É verdade. Até porque quando você cobra muito, parece que esse dinheiro ele não vem abençoado, porque ele entra na mão e sai nas duas, né? É verdade. Você não verdade. consegue segurar. Eu Mãe, valorizo muito minhas coisas que eu faço, entendo. mas não com preço, tá entendendo? É, Então, eu prefiro não dar preço, porque senão eu vou cobrar muito, porque eu valorizo tanto. Aí eu prefiro que a pessoa que está sendo beneficiada presenteie. Para mim, é um presente, é uma salva de ajuda. entendi como é que é. É isso. Mãe, a senhora já sofreu intolerância de alguma forma? Olha, na minha vida eu acho que não, sabe? Não. Eu sou muito na minha, não sou abusada, né? Por exemplo, o meu candomblé agora é urbano. Estava até falando isso hoje. Eu tinha hábito, lá no Babi, de a canjica que saía do pé de Oxalá, jogar por cima dos telhados, jogar no quintal, jogar na rua. A gente né? a gente tem isso aqui. Mas você não tem vizinhos colados como eu tenho. É Eu não verdade. posso fazer isso. É A verdade. primeira vez que eu mandei meu filho de santo, olha, joga no telhado, eu vi, foi do vizinho. Eu digo, não, parou. Não temos mais que fazer isso, porque eu não quero problema com ninguém. Entendeu? Então, ter um candomblé urbano também é muito difícil, sabe? É verdade. Mas eu vim parar aqui no meio da cidade porque eu não esperava fazer mais ninguém. Eu vim continuar a minha casa, louvar os orixás com aqueles que me seguiram, mas eu não esperava botar Iaô aqui, não. Por isso que esse lugar me servia. Entendi. E é difícil. Eu sei como é que é aí que a senhora passa. Mas o importante é a senhora só tá aí porque o Odé quis que a senhora fosse para aí, que senão a senhora não com estaria. certeza. Então, e aí, se você está me perguntando se eu sofri alguma coisa, não. Graças a Deus, não. Eu não incomodo ninguém e não permito que ninguém me incomode. Então, Tá certo. estamos em paz. Ô mãe, qual a importância da senhora como zeladora perante a família
de um filho de santo e a responsabilidade que a senhora tem sobre eles? Me dá um nível Olha, disso. eu acho assim, quando eu conheço a família, né, e que me pedem ajuda, eu acho que eu tenho que estender isso aí, né, para os pais. Normalmente eu faço amizade com o marido, com os filhos, com o pai e a mãe, entendeu? Eu, por exemplo, tenho aqui uma filha de Ançã, que a família dela é evangélica, mas vieram assistir a saída dela e a mãe dela fala comigo todo dia no WhatsApp. Ah, que legal. Que Então, bom. nós nos respeitamos. Quando me pedem ajuda e que querem, claro que eu atendo, sabe? Eu não me Entendi. imponho a ninguém, não, sabe, Zezinho? Eu prefiro que solicite, mas eu dou atendimento, claro que sim. Só precisar. Ah, que legal. Mãe, agora uma pergunta para a senhora é assim: antigamente as mulheres e os homens tinham como conduta ir ao candomblé ou ir à casa de santo adequadamente vestido. Como é que a senhora vê hoje isso dentro do candomblé? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu vejo em candomblé alheios de pessoas amigas e chega lá, tá a mulher lá de calça comprida e daqui a pouquinho deu santo, aí tem que correr. Mas se ela deu santo, se ela é feita, por que ela estaria de calça comprida? Na minha cabeça não me cabe. Qual é a concepção disso para a senhora? Devido mulher é mulher, homem é homem, não importa. Sim. Bom, aqui em casa, os meninos, eles podem vir pela rua de bermuda, do jeito que for, né? Mas quando chega aqui no portão, tiram um pano da costa da cintura, aliás, da cintura da bolsa, se enrolam no pano da costa, entram, descansam, tomam um banho e mudam a roupa. Esses são meus filhos de santo. Nunca vão a lugar nenhum me acompanhando de calça comprida. Nunca. Quando a gente sai para visitar outra casa. E nem de roupa curta, nem decotado até o umbigo. Porque eu tenho o hábito até de falar com eles, né? A minha mãe, ela trabalhava com moda Hum. durante a vida inteira. E ela sempre dizia que a gente tinha um traje para cada lugar. A roupa que você vai ao casamento, tu não vai no enterro. A roupa que tu vai no enterro, tu não vai ao baile e nem à feira. Cada lugar cabe um traje. Nós somos de candomblé. Então, a gente gosta de se vestir meio africanado, bota um torso na cabeça. Eu acho isso bonito. Eu não vou no supermercado do jeito que eu estou aqui fazendo essa entrevista. Não por nada, porque, não, essa moda eu uso no meu ambiente. Entendeu? Não que eu não use ojá na rua, não que eu gosto muito de ojá. Mas outras maneiras. Por quê? Não precisa. A gente, né? Eu acho que tudo tem seu lugar, como eu estava acabando de te falar. Eu acredito que você leva crianças na escola, trabalha com táxi, né, com motorista. Eu acredito que você não vá com essa roupa no seu carro, vai. Não, no meu carro, só se precisar. Se eu tiver de Ah, resguarde, mas santo. trabalhando, Não, trabalhando, trabalhando pegando. normal não, É isso, porque cada roupa tem o seu lugar. é outro ambiente. Na minha Mas casa não tem mesmo de coisa. E se convidado, eu deixo para lá. Mas se for convidado, que eu sei que é iniciado, levo uma sainha ou um pano da costa para eles ficarem no meu barracão. tá É assim que eu certo, faço. sim, é muito bom. Apesar que eu não tenho vergonha de andar na rua em qualquer lugar Não, de nem eu, roupa de claro que santo. não. E a senhora também, eu sei disso. Entendeu? É, a pergunta, eu já sei a sua resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Qual é a cerimônia dentro do culto que mais lhe encanta? Eu gostaria que a senhora falasse para o público, eu já sei. Até hoje é a iniciação. É o momento que você senta o iaô no aperê e que aquele santo toma aquela pessoa. Grandemente, né? Eu acho que é importantíssimo. Aquele momento é único. Ele depois vai virar com santo várias vezes o resto da vida dele, mas não igual aquele momento ali. O chá está sendo tá pegando seu filho, tá fazendo parte da vida dele, assim, dentro da religião. Eu acho a melhor coisa para mim. É Bori
e a iniciação. É por isso que eu não paro de fazer orixá, porque eu quero viver. Eu fico com saudade. Mãe, qual é o orixá? Vou falar de orixá porque a senhora é Quetu, né? E então vamos falar de orixá. Apesar da senhora ter passado dentro do jeje, eu tenho o vodum também, né? Mas qual orixá que mais lhe encanta? Aquele que bate no teu coração e pulsa? Eu vou falar para você, primeiro, os orixás, que não há uma coincidência nisso, que fazem muita parte da minha vida. Você vê, com tudo que eu caminhei nessa minha vida, né? Todas as pessoas, todos os avós de santo que eu tive eram de Iemanjá. Mãe Elza de Iemanjá, seu Jorge de Iemanjá, vó Teodora de Iemanjá, né? Iemanjá tem um papel muito importante na minha vida e minha dofona é de Iemanjá. Entendeu? Aí você vê. Aí, meu pai carnal era do Baluaê, porque já é morto, se iniciou também na mão de Yara do Oxum, né? Depois de idoso já. Então, meu pai carnal é do Baluaê, meu marido é do Baluaê, meu filho é do Baluaê, meu neto é do Baluaê. Então, o Baluaê é um orixá que está comigo, e você, meu amigo querido, do Baluaê, né? Então, você vê, o Baluaê está comigo sempre, na minha vida. Agora, eu tenho um carinho especial por Xangô. A comieira da minha casa pertence a Xangô. Que legal. Mas, Gosto muito. mas nós ganhamos. O Balué ganhou aí. É verdade. Já pela tradição que a gente olha, como é que a senhora vê a herança de casa de santo? É Sim. consanguínea? Não é consanguíneo? Como é que a senhora vê isso? Eu não acho que deva ser consanguínea, não. Porque tem muita mãe de santo. Eu, por exemplo, no meu caso, o meu filho é Axobá, Ogã. Ele não pode herdar a minha casa como pai de santo. Não tem como. Eu acho que é o orixá que diz. Se é possível, porque também, vamos e venhamos, você compra aquele imóvel, né, rala pra caramba para pagar e tal, não sei o quê, aí você morre, aí vem o santo diz que aquela pessoa é herdeira. Herdeira da parte espiritual. É só isso. Aqui em casa fica fácil para mim, porque a minha casa é na frente. Se eu precisar de tirar ali e botar a parte do barracão, desmembrar, né? É possível fazer isso. Entendeu? Entendi. Como foi na Pavuna, né? A Pavuna, o Kio herdou, dado por meu pai, né? Ainda era vivo, a parte espiritual da casa. Mas ali o barracão, aquela parte toda. Mas a residência dele, parece que ele tinha herdeiros familiares e que ficou com a família, né? Eu acho que deve ser assim. Agora, não adianta. Por exemplo, nós sabemos disso. A Yara faleceu e alguém disse que a Patrícia era herdeira dela. A Patrícia não era feita, como é que ia herdar o barracão, gente? Entendeu? Eu não concordo, né? Mas... e hoje, infelizmente, lá, São Bernardo, o espaço físico está parado, né? Pois é, não sei como é que vai ser aquilo ali. Se vai continuar, se alguém vai assumir ou não. Aí o ter morto e tal, a Patrícia... Aliás, não tem ninguém. Não tem ninguém feito da família. Não, quem era iniciado era o filho dela, né? O Beta, que era o Gante Xangô, né? Mas já morreu todo mundo. A única Também, pois é. A única que resta ali é a Vera, né? Porque a mãe Vera tá viva aí. E graças a Deus vai ficar muito tempo, que Xangô dê bastante vida a ela, longa, para ela. Mãe, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas a senhora já respondeu. Porque a senhora, dentro da sua família, quem seguiu o candomblé ou umbanda, se alguém da sua família segue, eu sei que segue, porque tá aí o Fábio, o Enzo, né? Enfim, Depois de mim, meu pai fez santo. Tem a sua irmã também, né?
A minha irmã é feita pelo meu marido, pelo Zezinho, né? Aham. E o meu filho, meu neto, né? E eu tenho 3 primos, que são meus filhos de santo Alguém, também. alguém evangélico dentro da sua família, E mãe? a parte da família da minha mãe é dividida entre kardecistas e evangélicos. No do meu pai, não. Mas a Do senhora meu se dá pai, bem, eles se dão bem com a senhora e a senhora com eles, né? uma parte, sim, outra não. Outra nem vejo mais. Mas Ah, os kardecistas todos eu me dou. ah, Todos. tá. Mas os evangélicos fica meio que difícil. Mãe, Né? a gente está chegando à parte final da nossa entrevista. E por sinal, eu digo que foi muito boa. Que bom. Mas teria que ser, né? A senhora um ícone do candomblé, que nem a senhora é, Você porque. me diz, né? Não, mas é verdade, a senhora é um ícone do candomblé. A senhora tem 50 e blau de ano de feita, não é de idade, né? Porque é 53. 53 de idade, já indo para 54, já caminhando, porque daqui a pouquinho dá a Então, volta é 54. idade tenho 72, com muita honra. Sim, então, mas aí daqui a pouquinho já vai para 54 e nós vamos comemorar os 55 e assim vai, Se Deus quiser. né? Então, eu gostaria que a senhora deixasse o tempo que a senhora quiser falar, deixar um conselho para aqueles que estão ingressando no candomblé agora, né? Aqueles que acham que sabem de tudo, que não, na verdade não sabe de nada porque não viveu aquilo lá atrás. E nessa fala eu gostaria que a senhora dissesse também sobre lá atrás, como era o candomblé lá atrás, que a gente pisava no chão. Dê um conselho para esses novos, porque a senhora tem. Ah, então a Láfia tá aí, ó. Deu um Em conselho. casa tem cachorro, infelizmente. Ah, mas vou fazer o quê? É. Então dê um conselho para esse povo que está iniciando no candomblé, que está começando, até como pai de santo ou mãe de santo, o que a senhora daria de conselho? Fique à vontade para falar, o tempo todo é da senhora. Olha, eu acho que você não tem que entrar pelo glamour, porque não existe glamour no candomblé. O glamour é só aquela parte do barracão que a gente faz o possível para receber bem as pessoas e o orixá. Então aí a gente gosta de arrumar, botar laço e tudo. Mas para chegar àquela parte ali, você rala demais. Muito, entendeu? Né? Tem muita galinha para despenar, né? Muito banheiro para lavar, muita louça. Se você não está disposto a isso, não procure essa religião, porque não vai dar certo. É muito triste você ver uma pessoa iniciada que só chega no barracão com a roupa pendurada no cabide. Porque é uma pessoa que vai ter tempo de santo e não vai saber nada. Não é só o conhecimento de causa, é como que eu vou te falar? A intimidade com os orixás. Essa intimidade você só tem quando você frequenta, quando você está presente com o orixá ali, numa obrigação, numa iniciação, como eu falei. Então, buscar por glamour, busca outra coisa. Sabe? Vai para outro lugar, sabe? Vai para boate, vai para a escola de samba, sai no carro alegórico, porque o candomblé é uma religião, não é uma brincadeira. E, de repente, para que você vai querer entrar, me desculpe o termo, mas para bagunçar uma coisa que já vem de antes de Cristo, uma religião tão tradicional como essa? Não tem que estar em mãos indevidas, não tem. Tem que estar na mão de gente que tem amor. Se você tem amor, procure. É tudo lindo também. Você vai poder fazer uma roupa bonita para o seu santo, você vai poder fazer uma festa bonita, desde que não seja só isso. Não adianta, como eu falei aqui, candomblé se aprende fazendo. Que bom que tem essa tecnologia toda que nós estamos aqui nos falando. Tudo isso é louvável, tudo isso é progresso. Mas na religião, determinados progressos não é bom. Esse aprendizado de YouTube e Google
não faz parte da religião que eu conheço. Então, antes de entrar, pense nisso tudo. Penere. Isso não está dizendo que é assim, que você não possa, tem que estudar, tem que ler, sim, bons livros de pessoas que valham a pena. Agora, não é livro de ebó, sabe? Porque isso é mentira. A pessoa que aprendeu ralando o joelho não vai fazer, não vai editar ebó para ninguém. Isso é segredo de religião. Igual como ninguém sabe como é que é feito o altar da Igreja Católica. Ninguém sabe. Essas coisas são escondidas. Ninguém bota no livro. O candomblé virou uma história de carochinha, cara, na mão de pessoas indevidas. Então, não queira ser mais um desses. Queira ser uma pessoa séria, forte, né? Que vai aprender candomblé, que vai lutar para o melhoramento da sua religião, até que seja mais moderna, mas não é moderna vulgarizando. Não é isso que eu gostaria que acontecesse. Peço muitos orixás isso, que parem. É muito difícil. Eu fico vendo coisas que eu digo, meu Deus, de onde que tirou? Sabe? Sem querer malhar nada. Eu não tenho nada com isso. Na minha casa, não. E nem nas casas que, graças a Deus, eu percorri. Né? Nunca foi assim. Então, eu continuo seguindo a minha tradição, modernizando alguma coisa. Claro, Zezinho, quando eu fiz santo, a cebola era ralada. A gente chorava em cima daquela bacia. Claro que eu não vou, por causa disso, não muda nada passar a cebola no liquidificador. Você está entendendo? Eu era do tempo que tinha que tirar a cabecinha, como é que chama? Os espinhos do rabinho e da cabeça do camarão, enrolar num pano e bater, aquilo vira pó. Hoje a gente tem eletrônico, que bom que a gente pode usar. Esse modernismo que agrega, que melhora, esse eu aceito. Não aceito os outros e não gostaria de que isso prosseguisse, não. O orixá tinha que se defender dessa coisa feia que está acontecendo com a religião. Tinha sim. E vamos se defender. Isso vai acabar. Tá certo. Mãe, eu vou lhe fazer a última pergunta e eu gostaria que a senhora respondesse com todo ênfase, porque eu sei que a senhora sabe, me fizeram essa pergunta outro dia, eu respondi da minha forma, porque eu também sei porque aprendi, e vou dizer, sou honesto em dizer que eu aprendi até com a senhora, acrescentou aquilo que eu já sabia. Qual é a importância do peixe no bori? É assim, né, Zezinho? É o que eu aprendi também, né? O peixe é a sua unidade, é você ali, representa você. Porque a gente acredita que o ser humano é anfíbio, nasceu da água. E é assim, mais ou menos mesmo, porque, na verdade, você fica 9 meses dentro d'água, né? Se pegar um bebê que acabou de nascer e botar ele numa piscina, ele não vai morrer afogado, não, porque ele está acostumado. Então, ali, aquele peixe representa você. E o outro, na minha casa, a gente usa um peixe de escama e um peixe bagre. Na minha casa, que eu aprendi, né, Zezinho? Não é eu que inventei isso, né? Eu tenho um irmão de santo que está vivo que diz: eu não mudo nada porque não fui eu que dei o tapa na bunda da sereia. Eu também não mudo nada, a não ser que seja para acrescentar. Aquilo ali bateu no meu coração, quando me explicaram, eu entendo dessa forma. Então, o peixe de escama representa você, pessoa, igual o acaçá, né? Que é a sua individualidade. O bagre é esse ser aquático passando por uma transformação, né? Ou vai voar, vai virar um pássaro, porque tem peixe até que já... A raia é uma, né? Que dá aqueles saltos, né? E tal. Quer dizer, pode virar um pássaro ou pode rastejar. Então, quando você... Por que é proibido isso? Isso é uma
Porque quando você pega um peixe desse, come, mata, você, de uma certa forma, você está interrompendo a evolução dele. Entendeu? De qualquer forma, você interrompe quando você compra ele no mercado para botar lá no seu bori, né? Mas simboliza para nós a sua evolução como ser humano, entendeu? Um é você e a outra é a sua evolução como ser humano. É dessa forma que eu vejo. Obrigado por mais um aprendizado que a senhora deixa. Mãe, como eu disse, né? Nós chegamos ao final, infelizmente, apesar que a gente teria muito mais para conversar, mas o nosso tempo também é pequeno, a senhora também deve estar cansada em função aí, né? E a gente vai chegando ao final. Eu tenho a dizer que eu, né, José do Nascimento Filho, Runtó no ADG, né? O Runtó Zezinho, Mulodê, boa sorte a todos nós, a benção. E eu, conhecido como Runtó Zezinho, membro da Voz do Sagrado, eu sou um dos administradores da Voz do Sagrado e nós estamos fazendo essa coletânea de entrevista entre Ialorixás e Babalorixás, Vodunos, Iatemi, Gaiacu. A gente quer abranger bastante, deixar isso um arquivo guardado dentro no nosso site, avozdosagrado.com. Quem quiser é só digitar lá, tudo junto, avozdosagrado.com, e vai chegar lá na gente. Aproveita, deixa lá embaixo a inscrição que visitou a página. E em nome da Voz do Sagrado, em nome dos nossos 5, que nós somos 5 administradores, em nome deles, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a senhora. Eu sou suspeito em falar, deixo aqui meu abraço ao Ogan Fábio, ao Ogan Enzo, a Equede Amanda, enfim, a todos da sua família aí, e ao meu pai Zezinho lá, que é também de Almulu igual eu sou. Entendeu? Eu deixo um abraço muito forte a eles. E nós chegamos ao final. E chegando ao final, eu gostaria que a senhora desse as suas considerações agora, final. Então, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? Quero agradecer a você e os outros 4 de permitirem, né, essa entrevista, de terem me convidado. E a hora que quiserem, que precisarem de mim para alguma coisa, não só pela entrevista, por qualquer coisa, bater um papo, eu vou estar aqui. Quero desejar a vocês, né, todo o sucesso do mundo, que vocês são respeitados e respeitáveis, e que isso seja visto. Porque tem muito programa, né, Zezinho? Tem muito. Muito programa bobo e muito programa vulgar. E o de vocês está seguindo em frente aí com muita dignidade. Então, quero desejar um bom sucesso para todos vocês e muita boa sorte. Meu bumbá a todos, desejo uma boa noite também para todo mundo. Axé, mãe. Em nome da Voz do Sagrado, nós agradecemos a senhora, meu Aurê, meu Mutumbá, meu Mojubá, meu Colofé, minha benção, meu Macuyu, Mucuyu, bom, enfim, tudo. Eu agradeço muito, muito passar esse pequeno tempo de quase 1 hora aqui a gente batendo papo, porque isso aqui não é entrevista, é um bate-papo. E espero em outras aí. E avisa eles aí que qualquer hora chega a vez deles. Um beijo no seu coração, mãe. A gente se vê em breve aí. Sem dúvida. Muito obrigado, Mutumbá a todos. Axé.